Salut, chers amis! Sejam todos bem-vindos! Aqui é onde vamos aprender francês do zero até a fluência. Eu me chamo Rafael, sou professor de francês e estamos aqui hoje para falar de Paris. Mas calma aí, Rafael, a live estava com outro negócio, né? Então, pois é, a live estava escrito assim, mais um segredo para aprender francês que muita gente não sabe. E o que isso tem a ver com Paris? Pois então, muito simples, vamos lá. Para aprender francês, não é só a gente chegar assim e sair na louca, vamos estudar gramática agora, vamos estudar não sei o quê, vou começar a falar. Não, tem uma coisa muito importante quando a gente aprende francês, que é a memória, ok? E para memorizar algumas estruturas, algumas frases que nós temos falado até hoje, a gente vai ensinar uma forma muito bacana para vocês, ok? E por que a gente pensou de fazer isso aqui hoje? Eu falo a gente porque tanto eu quanto o professor Rubso, porque nós estamos preocupados com essa parte da memorização, né? Justamente, algumas pessoas elas aprendem as expressões, elas aprendem, sei lá, tipo, os verbos e etc., mas acabam esquecendo, tipo, depois de uns 2, 3 dias, né? Por quê? Falta de treino? Não é só falta de treino. A gente já tem visto até aqui que para aprender francês, ou para aprender qualquer idioma, né? Não só o francês. No nosso caso aqui, o francês, a gente tem que fazer algumas conexões, né? A memória, a gente vai, né, assim, cheguei, botei aqui o negócio aqui, pronto, tá eternamente aqui. Não. Primeiramente que a gente tem dois tipos de memória. A gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E qual que é o grande desafio quando a gente aprende francês? É passar as coisas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá certo? E no meio dessa passagem aí, as pessoas normalmente confundem algumas expressões, elas confundem algumas coisinhas, tá certo? Alguns detalhezinhos do francês e pode acabar passando errado. Então, hoje nessa live a gente vai ver como usar uma técnica para não sofrer com isso, tá certo? Primeiramente, nós vamos tratar de 4 expressões hoje, tá ok? Que normalmente as pessoas erram muito, tá certo? São algumas estruturazinhas que não são difíceis. Eu sempre falo, o difícil é simplesmente porque a gente não conhece. Porque quando a gente conhece, a gente fala, caramba, é fácil, né? Por exemplo, falar português é fácil, né? Por quê? Porque você conhece português. Você tá falando português aí, ó, desde, sei lá, desde que você é criança, né? Desde que você nasceu. Então, é tão conhecido que é fácil. Aí, você pode falar, mas tem algumas coisas difíceis em português. Ó, é difícil porque a gente não conhece. Porque se você estudar bem, repetir muito, você conhecer profundamente, não é difícil, tá certo? Não é difícil. E por que a gente vai misturar com Paris essa aula de hoje? Bom, primeiro porque quando eu visitei Paris eu tinha pouco tempo, então eu fui só nos lugares clássicos. Então a gente vai meio que ver, junto com o material, os lugares clássicos, ok? Hoje de uma forma bastante básica. Mais pra frente talvez a gente possa fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado e instigante sobre Paris. Mas hoje o objetivo nosso aqui é outro. Nosso objetivo é, tipo, passar para vocês aqui uma técnica para nunca mais errar isso daqui, tá certo? Isso daqui vai ficar gravado na sua cabeça. E olha só, isso aqui é uma grande oportunidade, sabe por quê? Porque tem algumas expressões que, se você usar bem elas, a comunicação fica muito mais fácil. Aí a gente fala de fluência, né? Como é que eu vou saber se eu sou fluente ou não? Cara, você é fluente quando você consegue se fazer entender. E você consegue entender os outros, tá certo? Nada mais do que isso. Bom, depois você tem grau, você pode medir isso com alguns exames, mas basicamente é isso, tá ok? E a gente vai ensinar justamente as expressões que são super, mega, ultra básicas e super, mega, ultra importantes, tá ok? A gente às vezes complica as coisas, mas o simples, cara, o simples tem um poder enorme, mas um poder enorme, tá ok? E olha só, qual que é o benefício disso daqui? Muito simples, você vai aprender a passar as coisas da memória de curto prazo a longo prazo e evitar alguns erros, tá certo? Sobretudo, hoje, basicamente, nós vamos tratar dos erros dessas expressões que a gente vai falar. E se você não usa bem essas estruturas, acredite, a coisa pode ficar feia. Olha só, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho antes de começar. Eu trabalhei lá na França, uma época em Avignon, e eu trabalhava para o serviço de comunicação de uma diocese, né? Então, tipo, estava lá fazendo sites, etc. E por causa de um erro de comunicação, tá certo? Um erro de comunicação, isso quase me custou o trabalho que eu estava fazendo. Quase me custou. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está falando um negócio, né? A pessoa está entendendo aquilo que a gente está falando, mas quando a gente vai ver, a gente está explicando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, e se você usa uma forma ali que não está muito bem, cara, a coisa pode passar de uma explicação ou de uma pergunta a uma afirmação, tipo, quase uma ordem, e se você faz isso com seu chefe, cara,
a chance de dar errado, ela é muito grande. Então, vamos lá, vamos aprender bem o básico, tá certo? Porque eu tenho certeza que um dia você vai visitar Paris, ou sei lá, o Canadá, ou a Luxemburgo, a Bélgica, enfim, tem 40 países no mundo que falam francês. Então, quando você estiver visitando esse país, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa aula aqui de hoje, tá ok? E tem duas formas de fazer isso. Você pode pegar, tipo, começar a estudar só a gramática lá e ficar morrendo com aqueles livros enormes. E é um estudo árido, né? Um estudo que não é muito bom. Ou você pode tentar fazer dessa forma aqui que eu vou passar para você. É a melhor forma? É a única forma? Não, não é a única forma. É a melhor? Não sei. Ela serviu para mim, tá ok? E eu aprendi na marra. Eu aprendi lá, como eu falei para vocês. Eu errei, mas errei mesmo. E com os meus erros, eu comecei a aprender as coisas. Então, eu gostaria de evitar para você esse sofrimento, tá certo? De não ter que errar essas coisas e não ter que sofrer o que eu sofri, beleza? Então, qual que é basicamente o segredo aqui, né? O segredo aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui um material, um segundinho, vamos lá, abrindo o PDF aqui, dá para ver aí? Então, vamos trabalhar basicamente 4 estruturas e depois tem mais um bônus, tá certo? O bônus vai ser literalmente sobre, não só sobre Paris, mas sobre as cidades francesas, uma coisa que você precisa aprender para saber passar lá, tá certo? Passar bem lá na França. Na França ou qualquer país que fala francês. Ao contrário do que a gente pensa, os países francófonos, eles são países que estão bem, como é que eu vou falar, bem conectados, tá certo? Eles estão bem unidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o francês que você fala na França, o francês que você fala no Canadá, o francês que você fala, sei lá, em Luxemburgo, etc., vai variar só a questão de sotaque. É isso, tá ok? Mas o standard, o padrão deles é o mesmo. A gramática é a mesma, as palavras. As palavras, você tem as palavras que são as mesmas, as palavras standards, tá ok? Depois você tem alguma coisinha ou outra que muda, regionalismo, imagina o Brasil. O Brasil é um mundo, né? Então tem uma coisa que se eu falar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, acho que peixada, né? Peixada era tipo a batida e de carro, mas se você falar que peixada aqui em Brasília, vai entender que você está fazendo peixe, né? Enfim. Então, às vezes tem essas coisinhas. Isso aqui que eu vou passar para vocês, acompanha aqui que isso daqui é standard, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que as pessoas normalmente confundem e erram um pouco é quando vão falar do verbo ter, ok? Ter. Il y a. Como assim, Rafael? Olha só, olha esses exemplos aqui, ó. Il y a un fleuve à Paris. Repete comigo aí. Eu vou ler bem devagarzinho, vamos lá. Il y a un fleuve à Paris. Tá certo? Observa. Bom, primeira pronúncia do il y a, eu não vou falar I-A, mas sim il y a, eu vou juntar, tá ok? E depois, o que significa isso daqui? Isso daqui significa que tem um rio a Paris. Tá ok? Tem um rio a Paris. Olha só. E tem não só um, se não me engano, tem um pouco mais de um. Mas tem um que é grande. Como que é o nome desse rio? Então, eu vou trabalhar praticamente com vocabulários que a gente já viu até hoje, tá ok? Então, se você está com dificuldade aqui nesse vídeo, é só você olhar os outros vídeos que você não vai ter mais dificuldade. Então, vamos lá? Le fleuve s'appelle la Seine. Repete comigo. Le fleuve s'appelle la Seine. Ok? Caramba, Rafael, olha só, tem umas coisas que você está falando aí que eu não estou conseguindo repetir. Bom, provavelmente deve ser esse E com U, não é? No francês, ele não tem o mesmo som do português. Eu não vou falar fleuve. Ele é um som que vai variar entre o E e o O, tá ok? Fleu, fleu. Então, como é que eu vou conseguir fazer esse som? Ó, você faz a boquinha do O e pronuncia o E, ok? E. Então, le fleuve, tá certo? Le fleuve s'appelle la Seine, tá ok? Repara aqui também que eu não estou lendo la Seine, mas la Seine, beleza? E o s'appelle, a gente já tinha visto, né? Esse rio, o rio se chama Sena, o rio Sena, se eu não me engano, em português, né? E vamos ver aqui, olha só, il est grand et beau, ok? Il est grand et beau. Então, esse rio, ele é grande e é bonito, tá ok? Então, beau em francês significa bonito. Isso aqui é um vocabuláriozinho novo. E observa aqui também que quando eu falo il est, eu junto o L com o E, tá certo? Il est. E eu não pronuncio o ST. Então, muitas vezes a gente não consegue entender francês, tipo, estudei,
coloco uma música, vejo uma série e não estou conseguindo entender. Por quê? Porque tem esse lance da liaison, então a gente tem que estar sempre atento, ok? Muitas vezes liga. Eu já dei esse exemplo aqui, mas volto a repetir, por exemplo, em português, quando eu quero falar deixa eu ver, normalmente a gente fala chover, né? Então, nesse caso aí, nem é ligação, a gente não está ligando a palavra com outra, a gente emendou tudo e transformou uma palavra nova. Mesma coisa acontece em todos os idiomas, viu? No francês também. Por último, a última frase, acompanhe aqui comigo. Il y a, olha só, de novo aqui, o il y a beaucoup de bateaux sur ce fleuve. Ok? Agora vamos repetir junto de uma forma mais avançada. Il y a beaucoup de bateaux sur ce fleuve. Ok? Então, se você tiver com alguma dificuldadezinha, então eu vou pedir para você voltar, ok, o vídeo e tentar pronunciar de novo junto comigo, tá certo? Só vou dar algumas dicas aqui de pronúncia. Olha só, esse daqui e esse daqui é a mesma pronúncia, ok? Beaucoup, bateau. É literalmente o. Um erro que a gente comete muitas vezes quando a gente está começando a aprender francês é querer inventar. Não, cara, o francês todo é diferente, então eu vou pronunciar diferente. Aí a gente pronuncia o quê? Beaucoup e bateau. Então, não é assim, tá certo? O francês ele é mais fácil do que a gente imagina. Primeiro que se eu pronunciar beaucoup, eles vão entender uma coisa horrível, tá certo? Não posso nem falar aqui, talvez o YouTube vai me dar um bloco aqui, né? Mas enfim, então, bo com o mesmo, o do Brasil, o beaucoup. E o C, o ou aqui, ele tem som de U, ok? Beaucoup, tá certo? De bateau sur ce fleuve. Então, tem muitos barcos nesse rio, né? Então, a gente já tinha feito uma aulinha falando sobre as expressões, as preposições. Então, aqui nesse caso, eu não vou falar dans ce fleuve, ok? Porque dans, ele significa literalmente dentro, tá certo? Então, aqui eu vou falar sur, porque os barcos eles estão sobre o rio, eles estão navegando em cima do rio, né? Tá ok? Então, essa questão das preposições em francês é mais olhar pela lógica do que pelo que realmente a gente pensa em português, tá ok? Porque em português, nesse caso aqui, não vai casar. E você vai falar, mas Rafael, onde é que está o erro aqui que as pessoas sempre cometem? Bom, a parte dos erros de pronúncia, tem um erro aqui que chama il y a. Esse do il y a. Por quê? Eu vou pegar aqui, deixa eu trazer aqui. Aí eu falei, deixa eu trazer aqui. Deixa eu trazer aqui para a escrita. Em português, a gente vai usar esse verbo ter com vários sentidos. Por exemplo, eu tenho um gato. Por exemplo, tem um gato na sala, tá certo? Ou eu tenho que comprar um gato. Tá vendo? Eu usei o verbo ter aqui em 3 situações distintas, com 3 sentidos distintos. Por exemplo, se eu tivesse que categorizar cada um, eu falaria aqui, eu tenho um gato no sentido de posse, né? O gato é meu, eu tenho o gato, tá certo? Ele é meu. Tem um gato na sala, seria equivalente a dizer que existe um gato na sala, né? Porque não é a sala que tem um gato, ela não está possuindo o gato. Então, o gato, ele está lá na sala. Então, beleza, eu vou colocar se o gato existe lá na sala, no sentido de existir, né? Existência. Vou colocar aqui, sentido de existência. E depois, eu tenho que comprar um gato. Eu tenho que. Então, tipo, é uma minha obrigação minha. Eu tenho que comprar um gato. Então, isso aqui vai ser no sentido de obrigação, tá certo? Obrigação. E, olha só, isso daqui é uma coisa que as pessoas normalmente erram, porque o il y a, eu só vou falar do il y a, tá certo? Porque é um erro muito comum. As pessoas usam, por exemplo, o avoir, ou usam, não sei, outros verbos, ou usam o avoir para os 3 casos aqui, que vai dar errado, tá certo? Então, observa bem que o il y a, eu vou usar ele somente no sentido de existência, tá ok? Por exemplo, il y a un fleuve à Paris. Tá certo? Il y a un fleuve à Paris. Tem um rio em Paris. Então, existe, ele tá lá, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar para vocês, o primeiro erro que as pessoas normalmente cometem. É culpa de não sei o que. Não, isso aqui é normal, tá certo? Por exemplo, eu morei na França durante 5 anos. E eu digo para vocês,
tem algumas coisas que só com muita repetição mesmo. Esse ilha aqui, tá, não foi assim, oh meu Deus, uma coisa tão difícil, sei lá, os 2 primeiros meses eu já tinha internalizado isso daqui. Mas tem que repetir um pouquinho, tá certo? Então, esse é o primeiro. E segura isso, segura as pontas aí, porque o segredo que eu vou te falar para passar da memória de curto prazo para longo prazo, sem cometer muitos erros, ele vai chegar, tá certo? Então, segura aí. Outro que é muito comum a gente cometer esse erro aqui é o il faut, tá certo? Il faut. Por exemplo, aqui tem a Tour Eiffel, não? Il faut visiter la Tour Eiffel. Il faut. Olha só, por que que eu estou colocando esse il faut? Aí não sublinhou, quero sublinhar, tá aqui. Vamos lá. Il faut visiter la Tour Eiffel. O que significa isso aqui, esse il faut? Il faut significa tem. Tem que visitar a Torre Eiffel, tá certo? Repete comigo mais uma vez. Il faut visiter la Tour Eiffel, ok? Então, tem que visitar a Torre Eiffel. É obrigatório. A Torre Eiffel é linda. A Torre Eiffel é... Bom, quando você chega lá, uma coisa é você ver nas fotos e tudo mais, mas quando você vê lá, cara, é muito ferro, é muito metal, é impressionante. Tem essa fotinha aqui que eu tirei, que quando eu tava lá, bom, tem outras fotos mais perto, mas eu não gostei de nenhuma. Eu achei que eu fiquei com a cara de mais de biscoito que essa daqui, mas enfim. Então, a Torre Eiffel é bonita, é linda, então tem que visitar a Torre Eiffel. Observa, vocês viram que no de cima eu falei tem o Rio em Paris, e aqui eu estou usando il faut e estou trazendo do mesmo jeito, tem que visitar a Torre Eiffel? Olha só. E não só isso, observa aqui. Elle est grande et belle, ok? Elle est grande et belle. Observa aqui esses dois finalzinhos aqui. Aqui no caso não é nem um finalzinho, é a palavra inteira, né? Observa aqui em cima que eu falei que o rio, le fleuve, é grand et beau, tá certo? E aqui eu estou falando que a torre, ela, é grande et belle. Isso aqui é um outro erro que muitas vezes as pessoas cometem, que é de fazer o masculino e o feminino de uma forma que não é muito certa, tá certo? Então, quando for o feminino, normalmente vou pronunciar a última consoante. Então, il est grand, eu não pronunciei o D, e no feminino eu vou pronunciar o D. Elle est grande, beleza? Então, e no caso do beau e do belle, são palavras que mudam completamente. Então, às vezes, não vai ser a mesma palavra para o masculino e para o feminino. Em português é. Em português é bonito e bonita. Eu só mudo o O e o A no final. E em francês não, vai ser beau e belle, tá ok? Então, faz atenção nisso daí. E por último, on peut monter et regarder Paris. Repete comigo mais uma vez. On peut monter et regarder Paris, tá certo? Olha, o peut é a mesma coisa aqui do fleuve, observa? Mesma coisinha, então, não vou repetir. E monter, que é tipo subir nela, né? A gente pode subir nela. Bom, na verdade a gente não vai escalar, tem um elevadorzinho lá por dentro. Quem conhece Brasília, vou fazer uma comparação que alguém que vocês podem achar horrível, mas a Torre de Brasília, tipo assim, tem um funcionamento igual, tá certo? Tem um elevadorzinho lá dentro que você sobe e você consegue ver Brasília inteira, tá certo? Então, a mesma coisa a Torre Eiffel, muito bacana lá, vale super a pena. Só que cuidado, se você for lá, na última vez que eu fui, você tinha que fazer um agendamento antes, tá ok? Porque como tava com aquele negócio de ataque terrorista e etc., então, para não deixar qualquer um subir, sei lá, acontecer uma coisa ruim com a Torre Eiffel, eles tinham colocado desde, eu não me lembro quando foi o ataque terrorista que fizeram lá em Paris, enfim, foi o Bataclan, enfim, essa história toda aí. Então, desde essa época, eles colocaram esse sistema de segurança. Então, fica atento, se você for lá, não é só chegar e subir, tá certo? Você tem que entrar no site antes, fazer uma inscriçãozinha e subir, tá ok? E vale muito a pena. Então, vamos lá, vou trazer aqui de novo pro PDF. Observa aqui, então, que eu coloquei o il faut, tá certo aqui? Il faut, com sentido de obrigação. Obrigação, tá ok? Então, il faut visiter Paris, ou il faut visiter la Tour Eiffel, Eiffel, falei como português aqui, vou visitar la Tour Eiffel, tá certo? Isso daqui vai soar como uma obrigação, ok? E lembra da historinha que eu contei para vocês no começo? Pois então, foi justamente com esse il faut que me fez quase perder
Bom, não vou dizer perder o emprego, porque o emprego eu não ia perder por isso, né? Mas me fez perder quase o projeto lá que eu estava trabalhando, tá certo? Porque justamente esse daqui, o il faut, é o sentido de obrigação, só que é muito forte, tá certo? Então, se for visitar Paris, então você tem que visitar Paris, tá certo? É obrigatório visitar Paris. Mas quando você está falando de projeto com o seu chefe, que você fala para ele il faut alguma coisa, aí pode ser que ele não goste muito, tá ok? Então, fazer muita atenção com isso aqui. Quando você quiser falar que tem que fazer alguma coisa em francês para um chefe ou para alguém que você não conhece, tá certo? Você pode usar, por exemplo, il faudrait, tá certo? Que é uma forma mais educada, beleza? Então, fica atento nisso daqui. Não cometa esse erro, porque pode custar caro. E por último, deixa eu só apagar isso daqui. Vamos lá, apagou. Bonitinho. O verbo pouvoir, tá certo? Poder. Bom, a gente já tinha visto ele lá em cima, mas vamos dar uma olhadinha aqui nele, tá certo? Qual que é o erro que a gente comete normalmente com esse verbo aqui? Olha só, o verbo é pouvoir, mas quando a gente vai conjugar ele fica pequenininho, ok? Então, esse normalmente é o erro que a gente quer falar poder e a gente não lembra, a gente confunde com ter. Muitas vezes a gente fala ter no sentido, no lugar do poder, e é um erro comum para nós brasileiros, tá certo? Porque, sei lá, não sei, nunca encontrei uma explicação racional para isso, mas eu já vi muitos amigos errarem isso, eu já errei muito isso também. Então, para você não errar, então fica atento aqui nessa dica, é simplesmente você conjugar certinho. O verbo pouvoir, o verbo poder, para as três primeiras pessoas, eu, tu e ele, vai ser o mesmo som, ok? Je peux, tu peux, il peut, tá ok? Mesmo som. Então, aqui no caso, eu estou usando o on. On, em francês, ele tem o sentido do agente, do português. Então, a gente pode, tá certo? Atenção, a gente não fala gente podemos, a gente fala a gente pode. Então, mesmo que tenha o sentido de nós, de terceira pessoa, né? Ele ou ela, desculpa, do primeira pessoa, nós, a gente vai conjugar como se fosse da terceira pessoa, ele ou ela, belezinha? Então, on peut. On peut visiter l'Arc de Triomphe, tá certo? L'Arc de Triomphe. É muito bonito, eu visitei, tem fotinha minha, não é das melhores aí, mas o que é o Arco do Triunfo? Ele é depende do lugar do Brasil que você tiver, vai ter uma palavra diferente. Ou vai ser balão, ou queijinho, ou rotatória, ou não sei mais o que a gente pode falar. Mas é esse negócio circular, onde o carro entra, ele para poder sair em alguma saída, né? Tipo, normalmente tem 4 saídas, às vezes tem 3, mas enfim, você entra, dá uma voltinha e sai em outro lugar, tá certo? Isso daí aqui em Brasília a gente chama de balão, mas enfim. Então, o Arco de Triomphe, ele é exatamente isso. É uma grande rotatória, tá ok? Mas é muito bonito. E ele não é o único da Europa, não. Isso daqui, na verdade, é uma tradição romana, tá certo? Os romanos é que quando eles iam para a guerra que voltavam, eles faziam um arco para simbolizar, para ficar lá gravado o memorial da vitória, né? Isso aqui foi Napoleão, nas guerras que ele fez e que ele ganhou, que ele colocou lá. E olha só, olha quem aparece aqui. IFO. Agora você já sabe, você não vai mais errar isso daqui. IFO é ter no sentido de, de obrigação. Se você responder obrigação, certinho. Então, il faut aller à la place Charles de Gaulle. Repete comigo. Il faut aller à la place Charles de Gaulle. Então, o il faut aller aqui, tipo, você tem que ir, né? Aller é ir. Então, você tem que ir na praça Charles de Gaulle, que é onde fica o Arco de Triomphe, tá certo? Então, você tem que ir lá. E il y a, olha só, a gente viu ele no comecinho aqui, olha ele voltando de novo, il y a, tem, no sentido de existir, une station de métro très proche. Então, repete comigo mais uma vez. Il y a une station de métro très proche. Tá ok? Então, tem uma estação de metrô que é bem pertinho ali. Acho que se você for andando dessa estação de metrô até o Arco de Triunfo, é mais ou menos aí uns 3 minutinhos, máximo 5 aí, se você for bem devagarzinho, tá certo? Então, mais ou menos aqui, ao mesmo tempo que a gente está vendo esses negócios aqui, a gente está tendo uma dicasinha aqui de Paris. Então, ficou claro aqui essas dicas? E olha só, esse daqui é mais um bônus, mas vai aparecer aqui algumas coisinhas, alguns detalhes, tá certo? Do que eu expliquei. Então vamos lá, le café. Olha, se você for em qualquer lugar da França, qualquer lugar da Europa, na verdade, você tem que ir no café lá e tomar um café e sentar. Porque
é alguma coisa muito, muito chique, tá certo? É muito bacana. É um ambiente de verdade diferente, sabe? Inclusive eu fui lá em Paris e foi uma sensação bacana, tá certo? Apesar de eu ter morado na França 5 anos, eu visitei Paris poucas vezes, tá certo? Não era uma pessoa muito de Paris, não. Eu ficava mais no sul da França. Marselha, Toulon, Toulouse, ali até Montpellier também, são as cidades aí que eu mais transitava, Avignon, onde eu fiquei 10 meses. Então, é, é bacana. Paris é mais glamour e tudo mais, né? Mas Paris é bonita, vale a pena, vale a pena. Vamos lá, le café. Então, à Paris, il y a des cafés où tu peux manger des croissants et boire du café. Tá ok? Então, olha só as estruturas que a gente viu aqui, ó. Tem uma aqui e uma outra aqui, beleza? Então, a Paris tem cafés, ok? Il y a des cafés, mas olha só que engraçado. Mesma coisa do português. Em português eu não falo em Brasília tens prédios, né? Tipo, porque prédio está no plural, eu vou botar tens no plural. Não, fica tudo no singular. Em Brasília tem prédios, em Brasília tem, sei lá, não tem monumento não, mas tem um lago, tá certo? Então, Brasília tem muitas coisas. Então, tá vendo? Eu coloco sempre no plural uma coisa, mas o tem fica sempre no singular. Mesma coisa aqui. Então, il y a, ele não vai flexionar. Então, seja no singular ou no plural, il y a, tá certo? À Paris, il y a des cafés où tu peux. Olha só o peu. Lembra dele? Que a gente tinha acabado de falar ali aqui do pouvoir. Então, como eu disse, se pronuncia da mesma forma. Só a escrita no final, que vai ser X ou um T. Tá? O je, o tu vai ser um X e para o ele ou ela, e o on vai ser um T. Só isso, tá certo? Então, não erra mais isso daqui, viu? Isso daqui você tem que internalizar isso daqui, beleza? Então, tipo, como é que você vai fazer isso? Já vou dar essa dica aqui. Essa dica aí, vocês vão ver. Na hora que eu falar, vocês vão falar, caramba, como foi que eu nunca pensei nisso? Mas esse negócio é forte, funciona. Memória é tudo. Vamos lá. Manger des croissants, ok? Et boire du café. Então, comer, manger é comer, croissant. E boire é beber, ok? Boire du café, certinho? Ils sont très sympathiques, ok? Eles são muito simpáticos. Então, outro errozinho que às vezes a gente comete é esse daqui, do très e do beaucoup, tá ok? Então, aqui em cima eu tenho o beaucoup e aqui embaixo eu tenho o très. Tá certo? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. O beaucoup, você nunca vai usar ele com adjetivo. O que significa isso? Adjetivo? Tá falando que esse negócio da escola que eu não gosto? Então, calma aí. Se você for falar, por exemplo, das qualidades de alguma coisa, ou se você for falar, por exemplo, também da quantidade, frequência, etc., você nunca vai usar o beaucoup, tá certo? Você vai usar o très. Então, très rapide é rápido, ok? Então, eu tô falando, cara, uma coisa rápida. Très sympathique, é muito simpático. Très joli, très beau, é muito linda, ou muito lindo, bonito, né? Enfim, então vai ser sempre o très. E com o resto das coisas vai ser beaucoup, ok? Il y a beaucoup de personnes, substantivo. Então tem muitas pessoas. Il y a beaucoup de bâtiments. Tem muitos prédios. Il y a beaucoup de bouteilles. Estou vendo aqui a garrafa, né? Muitas garrafas. Então, ok? Ficou mais claro? É só isso. Então, isso daqui certeza que você não vai mais errar com essa dica aqui. E por último, c'est très chic. Tá vendo? De novo, eu tô aqui dando uma característica boa, né? Tô falando de qualidade, então c'est très chic é muito chique. Beleza? E por último, o bônus aqui, cara, se você for em algum país que fala francês, esse negócio aqui pega, viu? Aqui no Brasil, normalmente a gente só usa rua, avenida e é isso aí, né? Então, tipo, você tem a rua, fulano de tal, a avenida, não sei mais quem aí, e fica por isso mesmo. Lá, eles têm muitas denominações. Eles são bem precisos para esse tipo de localização, tá ok? Então, eu vou trazer 3 aqui, para não confundir muita cabeça, e nas próximas lives aí eu vou trazendo outras denominações que existem, ok? Então, grosso modo, a gente tem la rue, ok? La rue. Atenção, muita atenção com a pronúncia do U, beleza? Não é rue, é rue, porque se você pronunciar rue, vai ficar roda, beleza? Então, rue, rua. Então, la rue, normalement, é petite, ok? Isso daqui é um erro que as pessoas normalmente cometem quando estão começando, que eu cometi isso, mas vocês não têm ideia.
Esse daqui eu errava assim, masculino e feminino, cara. Às vezes eu falava de mim mesmo, eu usava feminino, e usava plural, e usava singular, falando de uma pessoa só, enfim, é uma bagunça. Mas depois que eu aprendi isso, nunca mais errei, tá certo? Então, normalmente no feminino, a gente vai pronunciar a última consoante, tá certo? Vocês viram no lugar, no caso do grande, né? Então, le fleuve est grand, la tour est grande, tá certo? Você não vai exagerar muito, exagerei um pouquinho para você ver, ela é grande, tá ok? Você vai pronunciar a última. Então aqui, la rue, normalement, é petite, tá ok? Petite. Vai ser esse som bem doce, bem um pouquinho abafado. La rue é petite, beleza? Então, exatamente, a rua, ela normalmente é pequena, tá certo? Ela é mais pequenininha. Pequena como é que fala? Largura e pequena de distância também. Esqueci, a largura e o outro, bom, enfim. Se coloca no comentário para me ajudar aí quando você descobrir, porque, enfim, dá para entender, né? E depois, a gente tem a l'avenue, ok? L'avenue, atenção com U, não a avenue, mas avenue, é grande, et il y a, olha só, il y a, o que era o il y a mesmo? Acertou quem disse ter, no sentido de existir. Então, l'avenue é grande et il y a souvent des arbres plantés. Então, cara, uma diferença besta, mas tipo, normalmente tem árvore, ok? Na avenida. Lá. Então, l'avenue, ela tem árvores, beleza? E tem mais um senhor aqui, que eles também têm lá, que é o boulevard, ok? Normalmente aqui no Brasil, boulevard é nome de shopping, né? Você tem um shopping boulevard não sei o quê, boulevard não sei das quantas. Enfim, boulevard em francês bom, vamos ler aqui em francês, né? É large et il y a aussi des arbres plantés, ok? Então, ele é mais largo que a avenida, normalmente, e tem árvores plantadas, ok? Il y a, aussi tem, no sentido de existir, árvores plantadas, tá ok? Então, normalmente é isso, para você diferenciar. Se alguém te falar uma rue, uma avenue, um boulevard, agora você sabe o que você vai esperar, beleza? Rafael, mas você ainda não revelou o segredo para mim pegar a memória aí e tudo mais? Então vamos lá. O segredo é o seguinte. Eu usei essa aula de hoje aqui falando de Paris, porque Paris normalmente é uma cidade que todo mundo quer visitar, é uma cidade que as pessoas gostam. E isso mexe na memória. A memória ela é afetiva. Então, tudo que você fala, tudo que você faz, fica gravado aquilo que você gostou muito ou que você não gostou muito. Por exemplo, quem não lembra do primeiro dia de escola, por exemplo? Provavelmente você pode ter esquecido, mas normalmente as pessoas lembram. Não é o muito melhor, o mais agradável de todos, não. Às vezes você está acostumado a ficar com seus pais, né? Então, tipo, você chora um pouco ali, enfim. Então, é uma experiência muito forte, marcante, negativa. Eu não aconselho usar essa porque o cérebro tem uma tendência a reprimir memórias negativas, tá ok? Mas o cérebro tem uma tendência muito grande a guardar memórias positivas. Então, por exemplo, eu duvido que você não lembra, sei lá, do primeiro filme que você assistiu no cinema, ou o primeiro dia que você viu o mar, ou sei lá, o seu aniversário, ok? Tipo, você esquece o seu aniversário? Não esquece, porque normalmente é uma coisa boa. Então, o segredo para você aprender e fixar estruturas e vocabulários é você juntar isso com uma parte boa da sua vida, ou que você já viveu, ou a que você quer viver. Por exemplo, aqui no caso de Paris, provavelmente você não deve ter visitado ainda, ou talvez sim. Se você já visitou, cara, isso aqui vai fazer muito sentido para você, porque você gostou de Paris, provavelmente, se você visitou, né? E se você não visitou, cara, você quer visitar, então é uma coisa positiva. Cara, eu vou ver isso, vou ver aquilo, né? Então, quando você vai colocando a memória afetiva, vamos dizer assim, junto com os vocabulários, isso daqui é poderosíssimo, tá certo? Isso daqui faz de verdade você gravar as coisas e fixar. Foi isso que eu fiz quando eu comecei a aprender, é isso que eu ensino para os meus alunos também, para eles aprenderem. E olha, cara, em 5 meses normalmente a galera tem resultado. Por quê? Porque o método é monstruoso, porque, sei lá, eu sou um professor muito bom. Não, tá, um pouco o método é realmente bom. Eu não vou dizer que o método é ruim, não. O método é bom. Não é uma monstruosidade, mas é um método muito bom. E eu também não sou o melhor professor do mundo, eu reconheço isso. Mas eu aprendi isso vivendo, né? Eu vivi isso na prática. Poxa, 5 anos morando lá, errando. Como eu falei, falando mal de mim. Bom, falando mal de mim não, falando errado de mim, né? Falando
quase perdendo aí projeto e etc, por falar errado. Então isso ficou gravado na minha cabeça. E quando a gente foi criar esse método, tanto eu quanto o professor Rubens, a gente juntou muitos elementos que o Rubens também viveu lá na Europa. Então, a gente juntou esses elementos do nosso aprendizado pessoal, tá certo? A gente traz aqui para vocês. Então, esse aqui é o nosso conteúdo da nossa live de hoje, tá certo? E eu espero que de verdade você não esqueça mais, você consiga aplicar esse método na tua vida e unindo a tua memória, essa parte afetiva, ao vocabulário, às estruturas, você consiga lembrar, tá certo? E sem falar que fica um estudo bem mais tranquilo, né? Poxa, a gente estava estudando aqui estruturas gramaticais, que é uma coisa que normalmente é chata de estudar, falando de Paris. Olha só que bacana, é até chique, né? Então, é isso aqui que eu gostaria de falar para vocês hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à pronúncia, em relação ao vocabulário, em relação ao que for, é só colocar aqui nos comentários, tá certo? E se vocês tiverem pressa, pode mandar um direct pra gente ou até mesmo um WhatsApp, tá certo? Não tem problema nenhum. Se você tiver achado também que pode melhorar alguma coisa, com certeza a gente sempre está aberto também a sugestões, dicas, reclamações também. A gente está aberto a tudo, tá ok? Porque o nosso objetivo é de verdade te levar do zero do francês rumo à fluência, tá ok? Bom, eu espero ter ajudado, eu vou ficando por aqui. Muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde para você, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, se você não estiver acompanhando aqui a nossa super estreia. E nos vemos na próxima, tá ok? Então, au revoir, tchau, tchau!